Em nome da Câmara Municipal de São Bento do Sul, desejamos a todos uma boa noite. É com satisfação que o Poder Legislativo são-bentense tem a honra, neste ato, de efetuar o lançamento oficial do livro que conta a história do Poder Legislativo de São Bento do Sul. Iniciaremos a solenidade com a composição da mesa principal, ao que convidamos o excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor Magno Bollmann, prefeito do município de São Bento do Sul. Convidamos o autor do livro, professor Antônio Dias Mafra. Convidamos o excelentíssimo vereador Nivaldo Bogo, vice-presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Convidamos o excelentíssimo vereador Jairson Sabino, primeiro secretário da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor Fabiano Dias Perfeito, tenente-coronel da PM, comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar. E convidamos também o excelentíssimo senhor Josnei Chalopec, presidente da Câmara Municipal de Campo Alegre. Convidamos os demais vereadores para tomarem assento junto ao plenário. O excelentíssimo vereador Fernando Malon. O excelentíssimo vereador César Augusto Acorce de Godoy. E o excelentíssimo vereador Marco Rodrigo Redlich. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. A senhora Nilva Larsen-Holtz, chefe de gabinete da Prefeitura de São Bento do Sul, o senhor Adelino Denk, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a senhora Rosemary Cândido, secretária de Educação do município de São Bento do Sul, o senhor Horst Maul, diretor-geral da Fiação São Bento, o senhor Orlando Torinelli, presidente da CDL, o senhor Maurélio Machado, escritor, o senhor Senildo Lindsmeier, nesse ato representando o deputado estadual Silvio Drevik, o sargento Ferreira, comandante da PM, da Polícia Militar de Campo Alegre, a senhora Karen Machado, o senhor Antônio Ramos, professor e escritor, o senhor Pedro Alberto Esquiba, representando a ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, Porto União e União da Vitória, e o jornal Evolução, o senhor Alexandre de Carvalho, representando o jornal A Gazeta, o senhor Vilmar Bueno Espeto, representando o jornal Tribuna, o senhor Valmir Forteschi, representando o rádio e jornal Liberdade, o senhor Evaldo Semin, diretor do jornal Folha da Serra, o senhor Dimas de Freitas, representando SBS Online. A todas as demais autoridades, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos a esta solenidade. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos pelas correspondências recebidas em menção a este ato, em especial do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador doutor Ricardo Hesler, do excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Silvio Drevik, do subtenente PM Sandro Ludovico Mec
e do senhor Alcides Rudnick e do vereador Cláudio Omar Votroba. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Edmar Geraldo Salomão, para a abertura desta solenidade. Senhoras e senhores, neste momento, damos por aberto a sessão de lançamento do livro da história do Poder Legislativo Municipal de São Bento do Sul. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores, queremos agradecer a presença das senhoras, dos senhores, de todos que nos acompanham, de todos que nos prestigiam nessa noite e também queremos agradecer e cumprimentar aos internautas que nos acompanham de suas casas. Damos por aberto a sessão extraordinária em lançamento do livro do Legislativo Municipal de São Bento do Sul. Está aberta a sessão, por favor. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos juntos o hino nacional brasileiro. Nem tem ninguém que adora a própria morte, ter adorado.
Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Antônio Dias Mafra, autor do livro que hoje será lançado. Excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de Vereadores, senhor prefeito municipal, Magno Baumann, demais autoridades que compõem a mesa, senhores vereadores, nossos alunos da UNC, obrigado por terem vindo, e a minha família, dona Liane, Kleber, Poli, Léo, e as minhas netas, Bel, já foram as meninas que têm encontro de coral em Rio Negrinho. O livro de História do Poder Legislativo de São Bento. Nós participamos de um concurso da Câmara de Vereadores para fazermos este livro. Ganhamos, fomos vencedores, e o projeto inicial foi resgatar a história do Legislativo. Fomos buscar um município no Império Romano que era a menor estrutura administrativa. Adotado por Portugal, a estrutura foi implantada no Brasil em 1532, composta por homens bons, e tinha como finalidade controlar o preço, os impostos, o abastecimento, a segurança, os crimes de injúria, os crimes de furto, as infrações diversas, leis sobre limpeza, leis sobre o comércio, guerra contra os índios e acordo de paz. No período que nós estamos falando, ou seja, o Brasil colônia, a função de vereador era gratuita. Em 1580, a União Ibérica criou as chamadas ordenações filipinas, introduzindo os juízes, os vereadores e os procuradores municipais. Atribuições dos conselhos passou a ser, então, a rede pública, regulamentar o comércio e os ofícios. Mantinham a autonomia dos poderes as cidades e as vilas. A estrutura foi mantida até a nossa independência. O Brasil independente, de 1834, nós tivemos a criação das Assembleias Legislativas Provinciais e veio enfraquecer o poder das câmaras municipais. São Bento, fundado em 23 de setembro de 73, foi transformado em 1876 em freguesia de São Bento. Fato interessante, eu procurei buscar na construção do livro não apenas a sequência de vereadores, de câmaras, mas também aspectos relevantes, interessantes que ocorreram no período. Aqui nós temos a colonizadora vendeu as terras em 1873 para os colonos, mas o governo somente vendeu as terras para a colonizadora em 1878, quer dizer, durante 5 anos, a colonizadora tinha vendido terras que não eram dela, eram terras do governo. Outro fato interessante, na primeira eleição de outubro de 76, em Joinville, para vereador e juiz de paz, houve a participação de São Bento. Só que esqueceram de avisar em quem deveria votar. E o pessoal de São Bento votou contra os interesses de Joinville, derrotando o partido da situação em Joinville. Deve ter ficado bravo com o pessoal de São Bento. Em 78, foi criado o Distrito de Paz de São Bento com a função de julgar demandas comunitárias, atribuições policiais, presidir a junta eleitoral e fazer a lista de eleitores.
Em 1883, a Vila de São Bento foi elevada a município. E nós tivemos a primeira eleição em 28 de outubro de 1883. Mas, logo em seguida, em 1885, nós tivemos atrito entre os vereadores. E os documentos da Câmara foram parar em Campo Alegre. Os vereadores carregaram os documentos para casa. Em 1886, nós tivemos eleição anuladas por falta de eleitores. O Partido Liberal, sabendo que ia perder as eleições, não entregou as listas para a mesa de votação. Aí, lógico, entregou atrasado e a eleição foi anulada. A próxima eleição, de novo, criaram um problema e, de novo, foram anuladas. Quer dizer, nós tivemos 2 eleições anuladas em 86. Nós tivemos outros fatos. Vereador de origem polonesa que se recusa a fazer requerimento em português. Ele dizia, eu não sei falar português, eu vou fazer requerimento em polonês. Não foi aceito, lógico, né? Lembrando para vocês que o presidente da Câmara era também o chefe do Poder Executivo, não tinha prefeito, né? Prefeito é criação recente, né? Na República de 1889, houve a extinção das câmaras e foi criada a Intendência Municipal. O Conselho e o Executivo, aliás, o Conselho era a Câmara e o Executivo era o Superintendente Municipal da própria Câmara. São Bento, em janeiro de 1892, nós tivemos 2 câmaras. Uma Câmara que foi eleita e a outra Câmara que foi nomeada pelo governo do Estado. Funcionou por um longo tempo essas 2 câmaras, até que o governo mandou recolher toda a documentação na Câmara que ele indicou. 1893, São Bento passa pela famosa Revolução Federalista, desorganiza todo o município, toda a estrutura, até que foi nomeado um interventor para São Bento pelo interventor Moreira César. A Constituição de Santa Catarina, de 1895, resgata o Poder Legislativo, criando, então, um conselho eleito. O Executivo passa a ser o superintendente eleito, mais assessores. A questão do contestado agitou a Câmara de São Bento, porque a Câmara tinha que defender a população e nós tínhamos problemas nas fronteiras do Paraná. Em 1896, lei estadual separa Campo Alegre, criando, então, um novo município. No início do século XX, nós tivemos a difusão do nacionalismo alemão e começam a haver desavenças sérias entre brasileiros e teutos. Depois da guerra, as coisas acalmam, da Primeira Guerra, lógico, né? De 37 a 47, nós tivemos, então, a ditadura de Getúlio Vargas e as câmaras foram fechadas. Então, 37 a 47, durante 10 anos, todo o trabalho era feito por interventores. Com a Revolução de 64, nós temos o período da ditadura, e a Câmara, então, foi homologatória. Não, nesse período, ela mais homologava do que discutia muito. Nesse ano de 64, um vereador foi cassado pelos demais vereadores por liderar greve de trabalhadores em São Bento. A Constituição de 88, nos artigos 29, 30 e 31, deram atribuições às câmaras municipais e seu funcionamento é regulamentado hoje pela lei orgânica e pelo regimento interno da Câmara. Sintetizando, mais ou menos, foi isso que a gente trouxe no livro. Eu quero agradecer agora, porque esse livro não é uma construção minha. Na realidade, esse livro está aqui porque ele é uma construção coletiva. Então, agradecer o presidente da Câmara, Edmar Salomão, pelas inúmeras sugestões, pelas inúmeras intervenções, pelas inúmeras colaborações. Né? Obrigado, Ed. Diretor-geral da Câmara, seu José Dorival Duns, que sempre nos abriu o portão, né? Sempre que a gente pedia alguma coisa, lá estava o Duns ajudando. Também assistente administrativo da Câmara, Rosilene Arnold. Pedia alguma coisa, ela ia direto lá na pasta, trazia.
foi um trabalho muito importante para nós. A jornalista Fabiane Picos, que ajudou na revisão do livro. O diretor de patrimônio, Tiago Felipe Piscinini, também ajudou na revisão, todo instante estava nos ajudando. A noiva dele, a Aline Liliane Jankowski, autora dessa linda capa. Você, muito obrigado. E pouca gente sabe, mas eu tive a honra de ter nesse livro aqui um prefácio. O prefácio desse livro é de um ex-aluno meu, que foi muito longe, passou o mestre longe. Ele é PhD em História, pós-doutor, portanto, na disciplina. Um dos poucos PhD em História que o Brasil tem. Tá? E é filho do Ed Marlos Salomão. A ele, muito obrigado pelas palavras que ele deixou nesse livro. Eu quero agradecer também à comissão de avaliação que acreditou no meu projeto. Professor Antônio Ramos, muito obrigado, professor. A Ivanilde Kim, transmito para ela também nosso agradecimento. Maurélio, de tantas lutas, de tantos momentos, de tantos embates, muito obrigado. Você apostou no meu livro. Assessoria de Comunicação da Câmara, Juliana Alves de Carvalho, a Verônica Pereira, sempre prontas, sempre nos atendendo. E os arquivistas históricos, o pessoal do arquivo, a Vera e a Zenaide. E também eu quero agradecer aos vereadores que foram entrevistados. Eu tenho 10 vereadores que foram entrevistados, que estão constando no livro. Seu Horst, prazer, seu Horst. No meu tempo, quando eu comecei na prefeitura, já estava lá o seu Horst na Câmara. Foi muito tempo. A todos vocês que vieram, que estão prestigiando, só podemos dizer muito obrigado. Esse livro é de vocês, esse livro não é meu. Tá? Esse livro é de São Bento. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador Marco Rodrigo Redlich. Gostaria de desejar boa noite a todos os presentes. Em nome do presidente da nossa Câmara, Edmar Geraldo Salomão, cumprimentar todas as autoridades que estão fazendo parte da mesa hoje, cumprimentar, né, nosso prefeito, Magno Baumann, que também está aqui, em especial o autor do livro, que já nos brindou com alguns trechos e alguns itens pitorescos do que aconteceu na história do município de São Bento do Sul, Mafra. E desejo também boa noite à imprensa aqui presente, que está acompanhando o evento, a todos que nos acompanham de suas casas também através da transmissão online. Com certeza é um momento muito importante para a cidade de São Bento do Sul, para a história do nosso Legislativo Municipal, o lançamento desse livro. Eu gostaria de só complementar algo que o Mafra já colocou aqui, sobre o início, né, da história do livro, que foi feito por um concurso interno, e na época eu tive o prazer de ser o presidente da comissão de licitações, e, né, trabalho no município já há 17 anos como servidor de carreira, e na época estava trabalhando na estrutura aqui da Câmara, mas pela primeira vez desenvolvemos um concurso, que é uma das modalidades de licitação, que é a menos utilizada. E lembro que foi um desafio fazer esse concurso para escolher, né, quem seria o autor que desenvolveria os trabalhos de escrever esse livro da história do Legislativo. E lembro que foi um desafio, nós tínhamos, né, a comissão julgadora, os escritores que vieram dar um apoio e suporte, cada um dos participantes da licitação apresentava um esboço do projeto que seria feito, e os avaliadores tinham que analisar o esboço do projeto sem saber quem era o autor, para definir quem que era o vencedor da licitação. E nós, né, o resultado está aqui hoje, lançamento do livro, que conta uma boa parte da história do Legislativo Municipal. Eu selecionei, enquanto estava ouvindo o discurso também do Mafra ali, um pequeno trecho aqui do livro, porque eu vejo que é muito mais do que só falar e relatar
quem foram, né, os vereadores que por aqui passaram, os presidentes da Câmara que aqui estiveram. Existem vários fatos que são interessantes para o conhecimento geral, e é isso que demonstra a importância da literatura, a importância de termos um livro que registra essa história. Então, vou ler um trechinho aqui, porque eu achei curioso. Então, era o ano de 1939. Wenzel Kalofer foi, então, nomeado prefeito de São Bento do Sul, substituindo Ernesto Nunes. Kalofer proibiu textos nos túmulos do cemitério em língua estrangeira. Veja, são coisas que hoje, né, para a gente não fazem muito sentido, mas na época era uma época em que foi decretado que não deveriam ser escritos textos nos túmulos em língua estrangeira. Ele incorporou a municipalidade o cemitério da Estrada dos Bugres. Ele denominou de Rua dos Fundadores a Rua dos Fundadores de Rua Marechal Deodoro, a Rua 24 de Maio de Benjamin Constant e a Rua Rosenthal de Quintino Bocaiúva. Algumas delas, né, duas ainda continuam com o mesmo nome, Quintino Bocaiúva não. Pelo decreto-lei de 1940, Nunes regulamentou o pagamento do IPTU. Então, lá começou o pagamento do IPTU. Kalofer instituiu também o Bolsa Escola, destinado aos alunos carentes do município que quisessem se profissionalizar no Liceu Industrial do Estado. Além da bolsa, a prefeitura também pagava a passagem. Então, são trechos como esse que enriquecem muito a nossa cultura, a nossa história e marcar. Porque eu garanto que muitas pessoas sequer sabiam disso, né, de um Bolsa Escola que existia lá em 1939. Então, o recado, né, e a mensagem que eu quero passar é a da importância que nós temos da literatura, de manter os registros do nosso passado, principalmente hoje, na época em que vivemos hoje, que a informação tomou uma proporção, a velocidade de formação, de divulgação das informações tomou um grau inimaginável anteriormente. Hoje nós temos as redes sociais, a internet, que facilitaram muito a produção de informação pelas pessoas e a divulgação de informação pelas pessoas. Mas isso também traz um problema para a nossa sociedade, que são as falsas informações. São, né, a produção de fake news e de informações que não condizem com a realidade para influenciar as pessoas em diversos quesitos. Então, mais do que nunca, é importante a gente se agarrar à história escrita como ela foi, para que a gente saiba o que aconteceu no passado, o que cada um que fez um pouco da história de São Bento do Sul fez por nós, para estarmos aqui hoje, e ainda mais nos tempos atuais, onde o acesso à informação é muito fácil, mas existem muitas informações duvidosas. Com certeza, o autor do livro hoje merece as nossas homenagens, porque está deixando um marco aí para a história da Câmara, para a história de São Bento do Sul. Então, parabéns pelo lançamento do livro, parabéns para o São Bento do Sul por receber essa obra no dia de hoje. Obrigado. Em tempo, ainda queremos registrar a presença do senhor Jonathan Lindsmeier, presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul. E convidamos o vereador Fernando Malon para fazer uso da palavra. Senhor presidente, Edmar Salomão, em nome de quem cumprimento a todos os vereadores da atual legislatura, senhor prefeito Magno Baumann, em seu nome cumprimento todas as demais autoridades componentes da mesa e aqui presentes, senhor Horst Maul, a quem cumprimento como representante dos ex-vereadores de São Bento do Sul, as ex-vereadores Nilva Larsen-Holtz e Adriane Rosanowski, em quem cumprimento em nome das mulheres vereadoras de São Bento do Sul, a todos os demais convidados. Eu comecei a minha carreira profissional como advogado em 1990 e já comecei na Prefeitura de São Bento do Sul, prefeito, então, saudoso Lourenço Schreiner. E, obviamente, quem estava no Executivo tinha que ficar ligado com o Legislativo. E, desde então, eu vim acompanhando, lá de 1990, o trabalho de vereadores. Lá se vão quase 29 anos já. E, quando eu fiz as contas, eu me assustei. Achava que eu era jovem ainda. Jovem é o Léo, que é o meu aluno. E aí foi trabalhando, depois eu trabalhei em Campo Alegre, e lá, vereador, acompanhei o trabalho dos vereadores de Campo Alegre,
mas sempre mantendo os olhos aqui em São Bento do Sul, depois de 10 anos de começar a minha carreira, e por conta de ver o trabalho dos vereadores, eu falei um dia, eu vou ser vereador. Eu gostei, acho interessante. E fui candidato e me elegi. Fiquei 4 anos, o vereador Edmar Salomão era vereador junto comigo, foi presidente naquela legislatura, a vereadora Clélia Reza foi a primeira mulher presidente da Câmara de São Bento do Sul. E daí, 4 anos depois de 4 anos, prefeito, fiquei 4 anos fora, voltei como vereador. E voltei mais uma vez. 3 mandatos de vereador. Já vi vereadores de todos os tipos. Bem preparados, mal preparados. Falantes, quietos. Demagogos. Contidos. Mas eu nunca vi, nesses 30 anos, nenhum vereador ou vereadora que não pensasse em São Bento do Sul. Todos aqueles a quem eu acompanhei, e aqueles com quem eu tive honra de trabalhar, e vejo aqui os ex-vereadores Senilo Lindsmar e Wilson João Bento, com quem também trabalhei como vereador, todos os que eu acompanhei pensavam e pensavam muito em São Bento. O livro que o professor Mafra nos brinda mostra a história do Legislativo de São Bento do Sul. E para os democratas, os democráticos, a importância do Legislativo é ímpar. Sem o Legislativo não há democracia. Há ditadura, há tirania. É preciso que haja um Legislativo. E até dentro de um Legislativo, forças antagônicas. Oposição, situação, para fiscalizar as ações do Executivo, para dar apoio aos trabalhos do Executivo, mas sempre pensando na comunidade. Enquanto o professor Mafra falava, eu tive que ler aquele período que eu vivi, professor Mafra, e lembrei de coisas que eu já tinha esquecido. Por exemplo, tem uma foto em que nós tivemos uma foto oficial, nós éramos 15 vereadores na época, todos engravatados, menos o vereador Tadeu Nascimento, porque ele era do PT, ele dizia, eu não visto gravata, eu sou do povo, eu sou dos trabalhadores. Ficou um certo tempo, mas ele apareceu, e está ali no livro, ele sem gravata. Anos depois ele começou a usar gravata também. Enfim, eu participei da Câmara Velha, onde o senhor foi vereador, senhor Horst. E eu estive na inauguração desta casa como prefeito e depois voltei como vereador. Tenho grande orgulho, grande honra de ser vereador de São Bento do Sul, porque acho que eu e todos os meus pares dessa legislatura, assim como foi na legislatura passada, somos homens de bem, honrados, que, não obstante as nossas divergências, vereador Rede, sempre pensamos num bem comum e sempre no respeito. Isso que faz com que o Legislativo de São Bento do Sul seja digno de respeito, de elogios. E, não obstante, nós vivamos hoje num período em que os políticos são tão mal vistos, nós aqui de São Bento, nós procuramos todos os dias, e não só nas sessões, dar o melhor de nós para que a população tenha, se não admiração, pelo menos o respeito por nós. Da mesma forma que eu vi o trabalho daqueles vereadores naquela época e eu quis ser vereador, eu espero que o nosso trabalho insufle novas lideranças a um dia quererem estar nesta Casa de Leis. E aqueles que vierem, eu torço, e se puder orientar um dia, para que sejam pessoas de bem e que pensem em São Bento do Sul. A história que é colocada neste livro serve para mostrar a importância de todos esses homens e mulheres que, desde o século passado, vêm representando o Legislativo. Isso é muito importante. A população precisa saber quem eram, saber quem são, e ver como é importante o trabalho do Legislativo, às vezes menosprezado. Presidente Edmar Salomão, eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de lançar este livro. Vossa Excelência que está
em 2 mandatos consecutivos como presidente. Começou lá no primeiro, quando o vereador dele não era vereador, era diretor aqui da casa, e diretor de patrimônio da casa. E chegou hoje nesse bonito, importante e interessante e gostoso, que, pelo que eu vi, livro do professor Mafra. O professor Mafra não podia ser escolhido pessoa melhor, que o senhor, com certeza, mereceu, por toda a sua história como professor, como historiador, ser o autor desse livro. E isso também, a nós, todos os vereadores e ex-vereadores, nos engrandece muito. Parabéns. Muito obrigado, senhores. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Edmar Geraldo Salomão, presidente da Câmara de São Bento do Sul. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Bento do Sul, Magno Baumann, excelentíssimo comandante da Polícia Militar de São Bento do Sul, Fabiano Dias Perfeito, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Campo Alegre, Josney Chalopec, excelentíssimo senhor vereador Sabino Salomão, desculpe, estava falando do meu irmão, estava lembrando do meu irmão, Jair Sabino, excelentíssimo vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bogo, meu irmão deve estar nos assistindo lá do céu, eu falei o nome dele, né, que descanse lá. Excelentíssimo vereador Marco Rodrigo Redli, excelentíssimo vereador Fernando Malão, nossos cumprimentos ao jornalista Pedro Alberto Esquiba, neste ato representando a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, de Porto União da Vitória, e Jornal Evolução. Cumprimentar também o ex-presidente dessa casa, ex-vereador doutor Tomazini, cumprimentar Antônio Ramos, professor e escritor, cumprimentar o senhor Adelino Denk, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, cumprimentar o empresário Ismar Becker, filho do saudoso e querido ex-prefeito Tair Becker, cumprimentar o presidente do CDL, Orlando Torinelli, cumprimentar nosso querido e grande amigo botafoguense, seu Horst Mal, diretor-geral da Fiação São Bento, cumprimentar a secretária de Educação, Rosmari Strack Cândido, cumprimentar a chefe de gabinete do município de São Bento do Sul, Nilva Larsen Rose, cumprimentar o senhor Alexandre de Carvalho, do jornal A Gazeta, cumprimentar o senhor Evaldo Semin, diretor do jornal Folha da Serra, cumprimentar o senhor Valmir Fortetsky, representando o jornal Liberdade, cumprimentar o senhor Dimas de Freitas, representando o SBS Online, cumprimentar o meu amigo Sargento Ferreira, comandante do destacamento de Campo Alegre, muito obrigado pela sua presença, cumprimentar o ex-vereador Senildo Lins Maia, ex-presidente dessa casa também, neste ato, representando o deputado estadual Silvio Drebic, cumprimentar o senhor Maurélio Machado, escritor da nossa querida São Bento do Sul, a senhora Karen Machado, ex-funcionário do Banco do Brasil, Jonathan Roger Lindsmayer, presidente da CISB, e Vilmar Bueno Espeto, do jornal Perfil e Tribuna.
É uma alegria muito grande recebê-los todos aqui. Também os internautas que estão nos acompanhando em suas casas. Senhoras e senhores, como eu já disse em diversas ocasiões, nestes anos que tenho atuado junto à Câmara Municipal de São Bento do Sul, eu tive a oportunidade de participar de grandes momentos da história da nossa querida São Bento do Sul. Hoje é um dia daqueles especiais, mais um dia que ficará marcado nas páginas da história são-bentense. É motivo de orgulho, como filho desta amada terra, falar para um público tão atencioso, mesmo dentro das nossas diferenças de pensamentos. Temos certeza que a caminhada é por lugares justos e corretos. Meus colegas vereadores, muitas vezes posso ter pecado na condução dos trabalhos legislativos pelo excesso de zelo. Como este, que depois de quase 4 anos, estamos lançando um livro que mantém viva a chama da memória do Legislativo são-bentense. Infelizmente, em razão do lançamento deste livro, algumas pessoas esconderam-se no anonimato e denunciaram este presidente ao Ministério Público Catarinense, com o pretexto de promoção pessoal. Estes mesmos senhores vereadores não têm coragem de apresentar para a sociedade, julgam e condenam como se fossem um tribunal de inquisição. Tenho vergonha dos covardes e tenho vergonha da mentira. Mas a justiça foi feita. O Ministério Público arquivou a representação e o livro que lançamos hoje, História do Poder Legislativo de São Bento do Sul, já está na biblioteca da Secretaria das Promotorias da Comarca. Já se encontra na biblioteca do Ministério Público. Não bastasse o excesso de zelo deste poder, o senhor prefeito municipal, o Poder Executivo Municipal, vetou o projeto de lei, alegando ser contrário à Constituição Federal. Entendíamos que a matéria remetida ao controle do Poder Executivo para sua sanção não poderia dar mais transparência e controle, da legalidade da ação administrativa. Fato que lamentavelmente não aconteceu, e o senhor prefeito em exercício, num ato de revanchismo e demonstrando desconhecer a necessidade de preservar a história da nossa cidade, simplesmente vetou a matéria. Hoje posso afirmar que, por ocasião dos 145 anos de fundação e emancipação política e administrativa da nossa querida cidade, esta, sem dúvida, é uma justa homenagem à sua população, à divulgação para todos os contemporâneos e à posteridade da história do Legislativo local. O intuito da mesa diretora de elaborar um livro que conta a história do Poder Legislativo está concentrado no interesse público, na área educacional, histórica e cultural, com a coleta e a preservação de dados, tendo em vista poucas publicações em nosso município sobre o tema. Destacamos, senhoras e senhores, que importantes personalidades do nosso município, que já tiveram participação ativa neste poder, hoje, com idade avançada, forneceram sua contribuição com informações de singular importância, sem as quais perder-se-iam no tempo. Precisamos também agradecer à comissão julgadora do concurso formado pelo senhor Antônio Ramos da Silva, escritor,
Formado em Ciência Econômica e presidente da Academia de Letras Infanto-Juvenil de São Bento do Sul, é autor de 102 livros, que, juntamente com a senhora Ivanilde Dranca, também integrante desta comissão, foram os responsáveis pelo projeto Oficina de Poetas, entre outros ligados à literatura. A senhora Ivanilde é pedagoga, professora por mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado catarinense, autora de 6 livros e coordenadora de vários projetos na área da literatura. E ainda o senhor Maurélio Machado, renomado escritor sombentense, membro da Academia Parano-Catarinense de Letras, ocupa a cadeira número 41 da Oficina de Poetas da Academia de Letras Infanto-Juvenil de Santa Catarina. É autor de 25 livros. Fazemos também um agradecimento aos senhores membros da Comissão Permanente de Licitações dessa Casa de Leis, composta em 2015 pelo senhor Marco Rodrigo Redlich, hoje vereador, senhor Johnny Kleber Pinheiro e Teodomiro Kiesinski. Agradecemos também aos corretores do texto do livro hoje apresentado, os senhores Tiago Piscinini e Fabiane Picos Costa, e a senhora Aline Jablonski, pela contribuição gratuita para a elaboração da capa. Queremos também agradecer nossos professores, José Corman, que participou do certame, Marlon Geiso Salomão, prefaciador, que de forma gratuita foi escolhido pelo autor Antônio Dias Mafra, que com peculiar atenção que lhe é inerente, nos presenteia com a obra História do Poder Legislativo de São Bento do Sul, que ficará registrado em nosso município. Parabéns, São Bento do Sul, parabéns a todos os senhores vereadores. O escritor Galiano já dizia, abro aspas, a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, fecho aspas. Manter viva a chama da história dos nossos antepassados, manter viva a história do Legislativo sombentense, esta é a condição, este é o desejo da Câmara Municipal. A Prêmio Nobel da Paz, a jovem Malala Yousafzai, depois de ser baleada na cabeça a caminho da escola por forças do Talibã, tornou-se uma das vozes mais proeminentes do mundo pelo direito à educação. Em seu discurso, na Organização das Nações Unidas, ela disse, abro aspas, uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo, fecho aspas. A todos os senhores, muito obrigado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino de São Bento do Sul. Cidade encantada, para o
Antes de encerrar, quero fazer um agradecimento especial. Foi proposital eu não fazer a citação do meu grande e querido amigo, o vereador Peter Alexandre Knoibler, por sempre colaborando conosco, sempre fazendo protocolo da Câmara de Vereadores, sempre se colocando à disposição. Obrigado, vereador Peter. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação nesta sessão tão bonita. Os senhores que assinaram um livro de presença com um documento e tal, certo? Depois vão receber um livro, até porque não teria sentido, esse livro vai ser distribuído nas escolas, as escolas vão receber, já recebeu. É importante, quem não recebeu, depois pode receber o livro. As escolas, secretária, que não receberam, vão receber o livro, todas as escolas. Até porque o que nos levou a buscar o primeiro resgate da história foi a galeria, que os senhores podem ver no hall de entrada. Quando fui presidente da Câmara em 2001, 2002, eu disse que se voltasse a ser presidente da Câmara, como a gente voltou, eu buscaria a segunda parte da história da Câmara de Vereadores. A primeira nós resgatamos com a história, bem mais complicada do que essa, professor Marco, porque tínhamos que achar fotografia de pessoas lá de 1892 ou 1896, mas a galeria aí está recuperada, muitos dos senhores, a senhora, a vereadora Nilva, se encontra na galeria. Eu sempre tenho dito, eu gosto da história e por causa disso nós estamos fazendo isso aqui. Vamos fazer esse livro chegar às mãos de todas as bibliotecas do município de São Bento do Sul, né? Vamos fazer sempre a assinatura de quem recebe o livro, né? Mas queremos mais uma vez, antes de encerrar, agradecer a presença de todos os senhores e as senhoras. Após o encerramento haverá um coquetel lá no hall de entrada, lá da Câmara de Vereadores. Agradecer a todos os senhores, agradecer ao prefeito, sua presença aqui, prefeito Magno. Prefeito Magno, é uma história também de política. Fomos vereador a primeira vez em 88, quando nos elegemos, tivemos junto na caminhada por melhorias em São Bento do Sul. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. Agradeço também a imprensa que sempre nos prestigia e sempre colabora. Eu sempre tenho dito, como político e como pessoa, a imprensa é uma das instituições mais importantes que tem, porque quando ela critica, ela fala, nós, que tiver de errado, nós vamos atrás para saber. Porque se nós ficarmos sem saber o que está acontecendo, através da imprensa nós sabemos isso aí. Por causa disso, nós sempre agradecemos. Todas as sessões que aqui fazemos, nós agradecemos principalmente a imprensa toda de São Bento do Sul. Muito obrigado a todos vocês, né, que hoje nos acompanham nesta sessão, nesta bonita sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, então declaro encerrada esta solenidade de lançamento do livro da história do Poder Legislativo de São Bento do Sul. Convido todos, então, para participarem de um coquetel que será servido no hall de entrada da Câmara Municipal. A todos, nosso muito obrigado. Está encerrada a sessão.